Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa temática é essa aqui, ó, plano individual da criança que não tem laudo. Faz ou não faz? Eis a questão. Para quem não me conhece, eu sou Zeneide, para quem já é de casa, bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que está chegando aqui agora, não se esquece de se inscrever, eu te convido a fazer parte aqui também. E se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, porque isso ajuda demais o canal, né? Que o YouTube divulgue os vídeos para mais e mais pessoas, tá bom? Então hoje eu tô trazendo essa temática porque é uma das, assim, às vezes até um pouquinho polêmico, né? Como eu atendo muitas escolas, eu atendo outras pessoas de outros lugares, de outras escolas, e às vezes a gente vê essas mesmas angústias, assim, essas mesmas dúvidas. Então eu resolvi trazer hoje para cá, para que a gente possa inclusive refletir sobre essa temática das crianças que estão lá na escola, que não tem laudo, mas que tem uma dificuldade aparente, e o que a gente faz? Faz o planejamento individualizado ou não? Pois bem, o que é um plano individual? Aqui no canal já tem falando sobre o PEI na prática, eu vou deixar os linkado aqui abaixo, depois de assistir esse vídeo você pode assistir lá. Aqui tem um vídeo, acho que se eu não me engano foi antes desse aqui, eu postei um vídeo de como avaliar a criança autista lá na escola, mas hoje eu vou falar sobre a criança que ela não tem laudo, tá? A gente tem ali, tá, uma leve desconfiança que tem alguma coisa, a família também, e essa criança tá num processo ali de investigação. Mas até lá, o que a gente faz? Então, a gente pode imaginar uma situação de uma criança que está lá na escola, lá na educação infantil. E eu sempre falo educação infantil aqui, gente, é porque a criança ela inicia lá, tá? Mas independente da etapa, pode ser em qualquer etapa aí. Mas vamos pensar a criança lá na educação infantil, ela está em processo de investigação ali, será que ela é autista, será que não é? Ou qualquer outra, né, outro diagnóstico, possível diagnóstico, está em fase de investigação. Só que as dificuldades dela está muito aparente. Eu, enquanto profissional lá da escola, eu professora dessa criança, eu percebo as dificuldades dela, junto à turma, junto àqueles conteúdos, né? O que eu estou ali propondo para a turminha, e eu percebo essa dificuldade da criança. O que eu faço? Eu espero esse diagnóstico ser fechado, ou não, eu já começo ali a fazer alguma coisa. Só que, como a gente está falando aqui de um plano individual, vamos pensar numa outra situação, não apenas de um transtorno, né, de alguma deficiência que vai ter ali. Mas nós podemos pensar também, como estamos falando aqui de um plano individual, e desse plano individual a gente pensa aí numa questão de incluir essa criança. Vamos pensar numa outra situação aqui, uma criança que está chegando lá no Fundamental 2, por exemplo, uma criança lá do 6º ano, e ela não está alfabetizada. O que a gente faz? Eu faço um planejamento individual para essa criança? Porque ela está chegando lá, com todos os coleguinhas, todos já alfabetizados e super bacana, e essa criança não está alfabetizada. E aí ela precisa ser o quê? Incluída. O que eu faço? Vamos pensar também numa outra situação. Uma criança, inclusive quando eu gravo esse vídeo, eu estive numa escola semana passada, e uma situação nesse sentido, assim, uma criança de 9 anos, muito negligenciada em relação à família. Essa criança já com 9 anos já dormiu na rua, junto com seus primos, já correu de polícia, junto com uns priminhos dele lá, um menino, ele já furtou, né, já roubou coisas em supermercado, e por isso ele também já correu de polícia. O pai dele tá preso, a mãe não me lembra aqui, mas se eu não me engano também. Então essa criança, ela não está com ninguém da família, até porque as outras pessoas da família, ninguém quer essa criança de 9 anos, gente, é de cortar o coração. E essa criança está aqui na minha cidade, chama casa de passagem, né? Pode ser uma casa de acolhimento, enfim, mas essa criança está nessa casa de passagem. E o processo de aprendizagem ficou muito comprometido dessa criança, muito comprometida. A infância dela está comprometida, foi roubada, enfim. Mas o processo de aprendizagem completamente comprometido. O que eu faço com essa criança? Então, gente, eu até falei que pode ser um vídeo assim mais curtinho, nem sei também, mas para a gente poder refletir sobre essas questões. Nós temos esses casos, né, daquela criança que não tem laudo, mas está em investigação para saber se tem algum transtorno, enfim, né, alguma deficiência. Mas nós temos aquelas crianças que a aprendizagem delas está muito comprometida e elas estão lá na escola e são crianças que precisam ser incluídas. E eu preciso pensar
em um planejamento. Então, a criança que não tem laudo, seja porque está em processo de investigação ou porque não tem nenhum tipo de deficiência, mas está muito comprometido ali a aprendizagem dela, o que eu tenho que fazer? Eu faço esse planejamento individual dela ou não? O que a gente pode pensar aqui é o seguinte: com ou sem laudo médico, essa criança precisa ser incluída. E como que eu faço isso? Construindo um plano para ela. E aí, por isso que às vezes eu falo que é um pouco polêmico, porque eu já ouvi de tudo, muitas pessoas lá no meu Instagram, que é esse aqui inclusive, quem não me segue tem link aqui abaixo, me perguntam muito, já perguntaram assim, mas a criança não tem laudo não, eu tenho que fazer o planejamento? Então por isso que eu até resolvi trazer isso aqui. Nas escolas eu já tenho, também tem muitas essas dúvidas, né? E o que acontece é o seguinte: eu, enquanto profissional que estou ali na escola, o meu objetivo com aquelas crianças, qual que é? Fazer com que elas avancem. Então, quando eu falo de um plano individual para o João, para a Maria, não significa que aquela estrutura enorme, bem bacana inclusive, né? Muitas redes têm uma estrutura muito boa que chama de PEI ou PDI ou PAI, já ouvi de PAI, PAE, que todos no final das contas é porque eu preciso planejar individual para aquela criança ali. Só que às vezes eu não preciso ter aquela estrutura imensa, mas quando eu vou falar sobre essa criança ali do 6º ano que não está alfabetizada, quando eu vou falar daquela criança que está em processo de investigação, se tem alguma deficiência ou não, quando eu vou falar daquela criança que muito negligenciada pela família, questões ali emocionais e que está comprometendo ali a aprendizagem, eu preciso coletar dados, eu preciso saber o histórico ali dessa criança com relação a educação, né, de quando ela iniciou. Eu preciso coletar, preciso conversar com a família. Nesse caso desse menininho, por exemplo, que eu citei aqui, a supervisora da escola, por exemplo, visitou o local onde ele está. Ela buscou eu acho que com lojas aqui da cidade, roupas para ele, porque ele estava assim, indo para a escola, assim, não tinha roupa, né? E aí, o dia que eu fui, ele estava super bonitinho, porque ela conseguiu isso. Ela tem esse carinho com ele, assim, ele vai na sala dela lá. Enfim, então assim, é uma questão de acolhimento ali naquele primeiro momento e saber o que aconteceu com essa criança, né, para chegar até aquele momento ali. Mas essa criança, ela precisa ser incluída. Para ela ser incluída, ela precisa ter o quê? Um plano para ela. Se eu quero incluir, se eu quero que essa criança ela aprenda, que ela avance, eu preciso pensar nela individual. Então assim, eu preciso sempre pensar na singularidade daquela criança, daquele adolescente, enfim, é na singularidade dele. Então eu preciso sim ter um planejamento individual para ela. Preciso saber quem é, coletar dados, saber ali do histórico dessa criança, tá? Se for utilizar aquela estrutura que vocês já utilizam para uma criança que tem laudo, pode até, sem problema nenhum. Assim que tiver o laudo, vai acrescentar coisas ali, mas também eu posso fazer uma estrutura para essas crianças. É um plano de intervenção, mas ainda para eu fazer esse plano de intervenção, eu preciso conhecer essa criança, então não tem como fugir. O plano individual da criança, com ou sem laudo, ele precisa existir. Porque eu preciso pensar nessa criança que está aquém daquilo que é esperado para aquela fase onde que ela está. Então eu preciso construir um plano individual. Por mais simples que seja, mas ali precisa ter todas as dificuldades, as potencialidades, o que eu vou fazer com aquela criança naquele período para que ela possa avançar e aprender. Então a gente pensa numa criança, não é só essa criança que está ali em busca de um diagnóstico, que ela tem uma possível ali, deficiência e tal, mas também dessa criança que precisa ser incluída e que está aquém, que já passou por inúmeras situações e que está com a sua aprendizagem comprometida. Então eu preciso pensar nisso também, tá? Então, recapitulando aqui, ainda que a criança não tenha laudo, mas está em processo de investigação, não significa que eu não preciso já construir um plano individual para ela, conhecer melhor essa criança, o que eu posso fazer com ela. E eu posso sim incluir com ou sem diagnóstico, porque o que eu olho são as singularidades dessa criança. Então, gente, sim, independente se essa criança tem um laudo ou não, eu preciso construir um plano individual, porque muitas vezes, quando chega nesse ponto, eu sei que a dificuldade está aparente, eu não posso ficar de braços cruzados, não tem laudo, eu não posso construir. Então, se nós estamos ali, o nosso objetivo com aquela criança é fazer com que ela aprenda, com que ela avance. E só vai acontecer isso se eu tiver um planejamento. Assim como foi para eu fazer esse vídeo, eu precisei
construir um planejamento. Aqui tem alguns pontos que eu gostaria assim de não me esquecer e eu fico colocando. Isso chama-se um planejamento para esse vídeo. E assim precisa ser para essa criança também, para que ela possa avançar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho. E eu espero você no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!